Bom dia pessoal que está assistindo. Já vou começar me desculpando mais uma vez pelo período que eu passei sem fazer nada. Digamos que eu fiquei um pouco abalado demais, triste demais com aquele maldito 2 a 1 contra o PSG. Eu acabei perdendo a vontade um pouquinho. Mas aqui estamos de novo pro vídeo. Como deve estar no título, o vídeo de hoje não é para falar sobre os jogos específicos que eu não comentei ou sobre notícias da semana, mas sim principalmente falar sobre o time, a queda que o time teve, a queda física, a queda do desempenho em comparação à temporada passada. Eu até vou citar os jogos mais recentes e o principal, como está aí na tela, o El Clássico que vai ter no domingo. Mas vai ser mais para exemplificar os males que esse time vem sofrendo por causa das mudanças e o que pode gerar, o que se esperar sobre o clássico no domingo. Mal? Então, aqui já vou comentar um pouquinho mais sobre ele, mas começando com o último jogo, o jogo de preparação para o clássico. O time veio a campo com esse elenco aqui, me surpreendeu um pouco a escalação dos titulares. Acabou não poupando assim muita gente. O que dos titulares, quem deve jogar o jogo contra o Clássico é Chesney, Kubarsi, Koundé, Pedri, Balde, Yamal, Fermin Lopes e Rashford, sendo talvez só 3 mudanças. E assim, o Eric Garcia eu nem sei se vai sair do time, mas eu imagino que o Ronald Araújo será titular nesse jogo. O Casador entrou para a poupada do Frank de Jong. Eu achei que o Pedro seria o poupado para esse jogo. E o Dro Fernandes entrou porque o Ferran Torres ainda não tá. Ainda tá voltando de lesão, já está disponível, mas não entrou nesse jogo. E o Rony não tem a confiança toda do treinador para ser o titular. Por mais que tenha entrado hoje, tenha feito uma boa atuação, tem até o lance viralizando que é o elástico e depois ele cai para dar assistência, mas mostrou que tem muito potencial. Já vimos isso em Champions passadas, com ele destruindo, acabando com o United, mas vamos ver como é a evolução dele. É, Esse jogo foi um jogo muito complicado, principalmente na questão da saída de bola. O Olympiacos conseguiu, principalmente da metade do segundo tempo, da metade do primeiro tempo para frente, pressionar muito o Barcelona nessa saída. Teve erros tanto do Kubarsi, que eu achei que fez um bom jogo defensivamente quando pôde. Teve no gol, né, que não sei se chegaram a ver o jogo, mas foi um momento bem estranho, quando a defesa para, sai o gol é anulado porque estava impedimento, aí na mesma jogada tem um pênalti que é o mão do Eric Garcia. A defesa para, não acho que seria o correto, ainda mais porque teve o gol na jogada, mas acabou que estava impedido. Só que assim, não deu em nada, porque tem pênalti e o Barcelona tomou os 29 gols contra os 29 pênaltis que foram marcados. Não tem goleiro que sabe defender pênalti. Mas eu acho que o Kubarsi fez um bom jogo, teve alguns erros na saída de bola, o que me preocupou bastante. O Chesney também errou bastante quando podia, e o Balde, logo no início do jogo, lá, com 30 segundos, entregou para dar uma boa oportunidade pro Podense, creio eu. Mas depois, o Balde consegue agregar muito com essas saídas laterais que ele tem, que é partindo da lateral e indo pro centro, onde ele consegue arrancar por cima de uns 3 jogadores, já criando uma situação de ataque. Tem algumas jogadas que ele fez assim, que ele inverte pro próprio Yamal, mantém pro Rashford uma bola enfiada mais na frente, ou só limpa para a passagem dos meios, como o Pedri, Fermin Lopes, Casador. Eu Poderia ser melhor, principalmente errou bastante em passes, decisões, e foi muito apertado na saída de bola, mas o Balde é um jogador muito importante. É, Principais destaques desse jogo. Temos Fermin Lopes, obviamente, atuação magnífica. No primeiro tempo foi ele, o Dro e o Pedro que mais se destacavam. O Pedro achei um jogo meio errático dele, errou bastante, perdeu algumas posses de bola por descuido, por falta de preparação física, que é um problema do time todo nessa temporada. Como a gente está vendo, o time se destacou muito na temporada passada por questão física, por soberania, questão disso. O time que mais correu quilômetros, foi o quinto do time europeu que mais correu quilômetros, e agora é o 15º, considerando só as ligas nacionais. Também isso por causa de desfalques, mas já vamos contar sobre isso. Os jogadores que, pra mim, mais estão sendo afetados. Lamine Yamal, que por mais que tenha feito um gol
pênalti, que foi do Rashford que sofreu. Sim, eu achei pênalti. É aquele clássico lance, que o atacante tá com a bola, ele dá o chutinho pro lado, pro goleiro só vir nele. Eu acho que é o certo a se fazer nessa situação, dificilmente o Rashford conseguiria manter a posse, então conseguiu cavar o pênalti pro Yamal. Que bateu no meio, né, deslocou o goleiro e deu uma assistência no início do jogo pro Fermin, que se o Fermin não basicamente rouba a bola dele, acho que o Yamal ia perder aquele gol, que ele deu uma rabiscada bem desnecessária. Tá afetando muito o Yamal. O Pedri vem fazendo provavelmente o melhor jogador do time nessa temporada. Temos mais constância, mas também vem errando muita coisa. Mas mesmo assim, o segundo gol fora a assistência que ele deu pro Rashford no lance que ele sai. O segundo gol foi totalmente por causa da roubada de bola que ele tem, do jogador que muito bem pressiona na frente, muito bem consegue roubar. E isso é o que tá faltando pro time nessa temporada. E aí entramos no ponto que eu queria falar sobre, que é a saída do Rafinha e como isso destrói o sistema defensivo do Barcelona. O Rafinha, como todos que acompanham o futebol dele, tanto na seleção brasileira quanto no Barcelona, até mesmo no Leeds, sabemos que ele é um jogador muito completo em questão de atuação no campo. É um jogador que atua pela direita, é um jogador que agora vem atuando pela esquerda, de vez em quando faz a perfil de meia, pode botar até mais centralizado, como jogou muitas vezes pela seleção brasileira, sim. E além disso, é um jogador que se doa muito pelo time. A pressão na frente dele é o jogador que mais pressiona na frente. O time do Barcelona, que joga com a defesa alta, o objetivo dos jogadores mais da frente do campo é dificultar o lançamento dessas bolas para correr por detrás da defesa dos atacantes do outro time. Eles têm que dificultar para a bola não sair limpa e assim os jogadores da defesa conseguirem recuperar essa bola ou ser forte demais e o Sérgio acabar saindo. Então a pressão alta é o principal desse time. E com agora o Lewandowski também se machucou, não fez tantos jogos na temporada até agora, perde muito, já não tinha tanta pressão desde a temporada passada, e agora com o ano mais velho e com a inconsistência física que ele está demonstrando, isso vai ser cada vez mais difícil. O Rashford é um jogador muito rápido, então a pressão dele, a sombra que ele faz nos atacantes é boa, mas ainda assim não se compara do Rafinha. Ferran Torres também não se compara ao Rafinha, que também teve lances na temporada passada que teve muito destaque como participação de zagueiro. Se eu não me engano, foi um jogo contra a Real Sociedad, que ele dá um carrinho, onde basicamente só tem ele na área para dar um carrinho para tirar o ar da defesa. Então é um jogador que participa muito do jogo, em todos os setores. E por isso que ele é altamente importante, como a saída dele desregula. Não acho que seja só isso, como eu disse anteriormente, a inconsistência física, despreparação de jogadores vem mostrando isso. Por isso que jogadores que não foram titulares na temporada passada, por mais que tenham tido muitos minutos, e o Rashford que chegou agora, são jogadores que estão se destacando. O Rashford tem 9 participações de gols em 10 jogos, 11 jogos, se eu não me engano. E sendo 5 gols dele, 4 gols, perdão, só na Champions. Tá fazendo uma Champions absurda. Se eu não me engano é o artilheiro, né? Ah não, acho que é o Mbappé com um gol a mais. E o Fermin, que também não foi titular do time a temporada passada, por mais que jogou muitos minutos, não sei se chegou a jogar mais que o Dani Olmo, mas enquanto o Olmo estava disponível, ele foi o titular. Mas o Fermin também é um jogador que tá conseguindo se destacar essa temporada. Veio de uma lesão e voltou contra o Girona, fez um bom jogo. É um jogador que arrisca muito, e é por isso que a gente tá precisando. O Yamal também é um jogador que arrisca, mas com essa inconsistência que ele tem de 2 lesões seguidas, de muitos períodos sem jogar, e que ele já vem apresentando desde o final da temporada passada, da Nations League também, ele tá tentando menos, parece que ele tá se poupando mais o jogo, ele não tá tendo tanta energia para conseguir fazer os lances que ele fez, por exemplo, contra aqueles jogos maravilhosos na reta final da temporada passada, nos jogos mais importantes de Champions, como por exemplo o próprio Inter de Milão. O Koundé é outro jogador que na minha visão tá caindo bastante de nível. Na temporada passada eu considero ele como o segundo melhor lateral direito do mundo, mas nessa tá tomando muito bola nas costas do lado direito. As laterais estão sendo um problema, tanto as costas do Balde quanto as costas do Koundé. Normalmente o lado esquerdo da defesa do Barcelona, que é o do Balde, Gerard Martin, etc, quem joga por ali, era o setor mais preocupante, porque o Balde é esse cara que o time do Barcelona joga com os 2 laterais lá em cima pressionando.
mas o Baldé ainda mais, porque ele é o principal na ofensividade pelo lado esquerdo. Justamente porque o Rafinha, quando joga por ali, ele vem aproximando pro meio. E por isso que o Baldé fica muito exposto. Mas o Koundé também está se mostrando assim. Aquele lance contra o PSG que o Nuno Mendes consegue arrancar, foi em cima do Koundé, ele não fez a falta. O jogo contra o Sevilha foi muito por ali. Uns 2 gols passaram totalmente para aquele lado. Contra o Girona ele também não foi muito seguro. O Girona teve muitas chances de matar aquele jogo. Quando tava 1-1 ou até para mais. Mas acabou que o Koundé deixou muito exposto e a gente conseguiu, o Barcelona conseguiu, por algum milagre, não, por algum milagre do time do Girona ser horrível. E porque o Chesney também pegou bastante aquele jogo. Mas, em termos de taticamente, são isso. O que eu imagino que seja o time titular realmente sejam só mudando essas 3 peças. Lados positivos do time. Com a poupada do Frank de Jong, que vem jogando muito essa temporada também, vem sendo um dos principais jogadores. E com a ascensão do Fermin, que o Dani Olmo não tá jogando nada. E o Fermin, com isso, consegue se destacar mais. E é um jogador que arrisca muito. E, agora, falando como eu falei dele, ou a volta de Rafinha. Aqui falando sobre uma entrevista que o Flick deu pro Arthur Quesada, que falando que o objetivo do time é ter o Rafinha disponível. Mas no último treinamento do time, que foi hoje, eu acho, se eu não me engano, o Rafinha já treinou, tudo bem, aparentemente conseguiu fazer um treino tranquilo, então ele deve estar disponível e eu espero que titular. Não sei como vai ser, mas eu imagino que inclusive ele esteja titular, porque o time não tem tantas opções para ataque. O que poderia ser ele ou o Ferran Torres, aí deslocando o Rashford para a esquerda. Mas o que não vimos ainda na temporada, foi só na pré, o ataque com Rafinha, Rashford e Yamal. E até com o Fermin Lopes chegando ali de meio. Que é uma escalação muito ofensiva, perigoso contra o Real Madrid. Mas justamente são jogadores que pressionam muito. Então acaba que essa exposição de jogadores, tanto mais ofensivamente, pode causar uma melhoria até defensiva. O lado ruim é que não tem o João Garcia fora, o Gavi fora também é outro jogador que é muito importante na pressão, por mais que não venha jogando a última temporada, muito tempo. Teve boas participações, principalmente na final da Copa do Rei. É um jogador que muito importante nessa pressão. Fazendo uma projeção, se ele consiga estabilizar fisicamente e aconteça um destino igual o Pedri, que o Pedri também era outro que se machucava pra caramba e a torcida pedia ele fora. Mas aí acabou que ele conseguiu e agora é o melhor meio-campista do mundo. Se um caminho parecido ocorrer com o Gavi, então ótimo, porque a projeção que eu tenho é ele, o Pedri e o Fermin Lopes. Eu acho que pode ser um time. Ou até um Gavi para reserva do Fermin, que o Gavi se destacava na base por questão de destaque técnico mesmo. Aí o Christen também é um grande desfalque para defesa, não acho que ele vai estar na verdade eu acho que ele vai estar disponível, ele esteja de fora por causa de uma gripe, se eu não me engano. Vamos ver como é que ele vai estar. Aí o Rony mostrou que consegue participar de alguns minutos. O que eu não gostei contra ele foi no jogo do Sevilha, que ele perdeu uma chance claríssima depois do pênalti do Lewandowski, onde ele sai costurando todo mundo, mas a finalização é um fator que ele tem que melhorar. Mas o time vem realmente numa queda e vamos ver como é que esse clássico vai servir para mudar o ânimo dos jogadores. É um dos poucos jogos que vamos ter em sequência, se eu não me engano é ele mais 2, e depois já vai ter a parada para data FIFA de novembro de novo. Exatamente. Serão 4 jogos e depois a data FIFA de novembro, onde o time já teve que se preparar porque terão 2 jogos difíceis, contra o Atlético Bilbao e contra o Chelsea. Falando só um pouco geral da tabela da Champions League, temos isso aqui, foi a rodada com mais gols da história da Champions. Com essa nova edição é óbvio que isso ia acontecer, se eu não me engano, a temporada passada já quebrou o recorde. Aí agora com essa, porque realmente o PSG teve 9 gols, sendo 7-2 absurdo, o Bayern foi 4-0, Arsenal 4-0, todos esses gols saíram em 15 minutos, né? Muito absurdo. Real Madrid ganhou 1-0, Dortmund, se eu não me engano, foi 2, City 2, Newcastle 3. O jogo do Liverpool, interessante ver que o Liverpool ganhou de 5-1 sem a presença do Salah. O Salah tá jogando mal essa temporada, não consegue. O time não consegue deixar ele na situação que ele mais gosta, de 1 contra 1, na defesa, sair partindo de velocidade. O Salah normalmente tem pegado a bola de costas, o que dificulta ele avançar. E se o time não consegue jogar para ele,
vamos tentar tirar ele. Acabou que deu certo, ganhou de 5-1 no Frankfurt. O Frankfurt é um bom time, mas também tem uma defesa muito vazada, já tinha tomado 16 gols nos últimos 5 jogos, tomou pisa pro Atlético, tomou pisa pro Bayern, e realmente, assim, fica complicado, né? Ganhou... Pô, eu assisti esse jogo, o Wirtz, realmente, tá chamando de Ben 10, né? O novo Ben 10, 10 jogos e nada. Mas deu as 2 assistências, a segunda foi só uma rolada pro lado, e a primeira foi uma chance criada, que ele correu e rolou pro lado também pra Kitike. Mas, pô, ele vem fazendo bons jogos. Tem logo no início do jogo, ele faz um desarme na própria área e depois mete um lançamento pra depois do meio campo, se eu não me engano, pro Gakpo, e depois ele arma pro Isaac, que perde a chance. Que, pô, absurdo aquele lance. Quem vem se destacando negativamente, assim, pelo que eu vi, pelo menos nesse jogo, não fez um grande jogo, foi o Isaac. O Estevão saiu o primeiro gol dele pelo Chelsea, de pênalti. Telegrafou o campo, mas chutou no ângulo, e é isso que importa valendo. O Tottenham empatou 0-0 com o Mônaco. Time interessante de acompanhar, já agora com a presença do Ansu Fati lá, que inclusive é o artilheiro da Liga 1, interessante. E foi destacar essa presença, a atuação do Tottenham, que foi o vicário, com nota 10, né? Mas, no geral, é isso. Ansioso pro jogo do domingo. Imagino que não vai ser um jogo tão legal, porque nem o Barcelona, nem o Real Madrid vem fazendo boas atuações. Por mais que o Real Madrid só tenha perdido um jogo na temporada e tenha ganhado todos os outros, o time não vem convencendo, vem sofrendo diversas críticas com isso. E pode ser um jogo perigoso, tanto para os dois times. Eu imagino que possa ser um jogo de muitos gols, porque a defesa do Barcelona é horrível. E o Real Madrid vem deixando os outros times muito à vontade para atacar. Então, com um ataque bom do Barcelona e defesa ruim, eu imagino que esse pode ser um jogo para 2-2 para mais. Mas também é possível que seja um jogo bem truncadinho, justamente pela má fase que os clubes vêm passando, principalmente o Barcelona. Imagino que o Real chegue como favorito, pela sequência de vitórias que tá tendo, mas vamos ver como é que o Rafinha vai chegar pra dar calho, pau em todo mundo. Então, muito obrigado para quem assistiu e valeu, até a próxima!